Hoje tem polêmica, eu vou te explicar como usar intuição, canalização e magia no seu marketing. E sim, nesse vídeo eu vou explicar como fazer isso de uma maneira eficiente e ética. Vou te explicar porque sim você deve fazer isso de maneira rotineira e de maneira estruturada, e também vou dizer como é que você faz isso na prática. Eu sou Sam Noronha, eu sou estrategista digital, consultora em gestão e criadora do Empreender Iniciático, e eu transformo o seu negócio no seu caminho de expansão espiritual e material. Você, por estar aqui, deve ser uma dessas pessoas que certamente já intuiu, já canalizou produtos ou informações na sua empresa, ou talvez na sua vida pessoal, mas você tenha um negócio, ou você faz, ou já fez, enfim, magia. E você quer saber como isso se relaciona com negócios. É, eu trouxe esse tema porque é algo que até o momento eu só tratei na mentoria, porque é um tema muito delicado, principalmente porque envolve ética e a gente vai falar desses aspectos éticos. É muito polêmico, é, mas essa informação precisa chegar a mais pessoas, porque tem o potencial de realmente mudar a vida do seu negócio, mudar a sua vida, mudar a vida dos seus clientes. Então, em primeiro lugar, eu quero fazer essa diferenciação muito didática entre canalização, intuição e magia. Do que eu falo quando eu falo de cada um. Esse não é um vídeo acadêmico, tá? Em termos gerais, eu vou colocar assim: tudo que for canalização é uma outra entidade que não é você que traz informações para você. É um processo de abertura para que outro ser te use como instrumento. Isso é uma canalização. O que é uma intuição? É um processo em que você mergulha e você acessa o seu profundo saber interno. Então, você, muitas vezes esse saber, ele é tão surpreendente que você tem a impressão de que vem de outro lugar, mas isso é seu, ok? Então, isso é uma intuição. E o que é magia? Magia é manipulação consciente de energia com objetivo específico. A gente faz manipulação de energia inconsciente o tempo inteiro. A magia é a manipulação consciente de energia e tem uma intenção específica, porque manipulação de energia sem uma intenção específica também não é magia, né? Então, por praticidade, no lugar de falar magia, porque as pessoas costumam relacionar magia com ritual, né? E são duas coisas diferentes. A gente ritualiza, isso é importante, eu vou falar a importância de ritualizar, mas magia não é necessariamente ritual. Uma oração é magia. Você rezar um terço, você está fazendo magia. Não precisa ter incenso, vela, tambor, tá bom? Então, para facilitar a conexão inconsciente que você faz entre magia, né, e outras coisas, e não confundir com o que eu vou falar, eu vou chamar de conteúdo rezado. Você faz uma reza, você faz uma oração em cima do seu conteúdo. E pode envolver um ritual ou não. Combinado? Então tá. Dito, explicadas essas diferenças, eu gostaria de te dizer que essas diferenças não fazem diferença para o que a gente vai trabalhar aqui hoje, por motivos de se o conteúdo é canalizado, intuído ou rezado, isso é sobre a origem da informação. Mas essa informação é para o bem maior, é para transformar a vida das pessoas, então não importa de onde ela vem, importa para onde ela vai. A parte sua, qualquer pessoa que esteja pensando, mas isso é realmente uma canalização ou não? Estou canalizando ou estou intuindo? Isso sou eu ou isso é outra entidade? Tua parte que está perguntando isso é justamente a parte que, primeiro, está atrapalhando essa conexão, seja interna ou seja externa. É essa parte que está tentando controlar o processo e justamente o controle vai atrapalhar tudo que a gente está fazendo aqui. E esse processo ele vai ser muito mais rico se você entender que essas três coisas frequentemente elas vão juntas. Muitas vezes, quando você está fazendo magia, né, quando você está fazendo uma oração, você se abre para a sua intuição. Ou você abre até canais que você pode usar para, né, acessar outras entidades ou outras entidades te acessarem. Então, no processo de intuição, vem uma canalização, no processo da canalização vem uma intuição. É confuso, é confuso. Eu já fiz cursos sobre isso, inclusive, e a grande conclusão que eu tive foi: tirando quando você é teólogo, quando você tenta entender o processo, você mete no meio a mente.
consciente, a mente racional, que vai quebrar o fluxo daquilo. Então não faz isso, deixa isso quieto, tá bom? Mas uma coisa que é muito importante é que a gente tenha clareza do uso ético disso e do uso consciente para que não vire uma bandeira e que o ego não se aproprie dessas informações que você recebe dessas formas, né? Por quê? Porque muito frequentemente a gente vai ver que pessoas e colocam como se elas fossem muito especiais por receberem informações de outro lugar, como se fossem escolhidas. E, sinceramente, esse é o ego espiritual, é, que não, não vai ajudar nesse processo. As entidades também não gostam muito disso, porque elas, assim, uma coisa é você dar os devidos créditos, isso é bem importante, especialmente quando a entidade te pede, ó, fale em meu nome. Isso é super importante, respeita a entidade que chega. Mas não usa isso para o seu ego. Usa isso com muita, muita, muita humildade. Porque aqui a gente começa a pisar num campo que depois, né, a gente vai aprofundar, que é a questão da ética, tá? Eu quero que você foque não na origem da mensagem. Inclusive, quando a gente solta a origem, é muito mais fácil essa humildade chegar no sentido de veio e eu sou grata, eu recebi, como eu posso honrar? É esse lugar que é um lugar muito seguro de estar, tá bom? E quando a gente sai desse foco, a gente foca no qual é a assinatura energética daquilo que eu estou produzindo no meu negócio, que é sobre o destino. Como eu vou usar essa informação que me chegou? Esse é o ponto principal. Como eu uso essa informação? Qual é a assinatura energética? Eu já já vou explicar o que é assinatura energética e como eu uso essa informação. E aí, contando um pouco como essa história chegou para mim, a minha relação com a espiritualidade, ela já vem de muitos, 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 muitos anos, nesses processos, né, espirituais e de autoconhecimento. Enfim, são muito profundos, não vai caber nesse vídeo. O que é fundamental é que eu comecei a rezar meus conteúdos, porque eu tenho muita abertura energética. E quando eu soltava conteúdos, determinados conteúdos mais vulneráveis, ou que tinha uma grande carga energética da minha parte, isso afetava muito a minha energia, virava um ralo de energia para mim. Eu comecei a rezar os conteúdos por proteção. E depois eu entendi por que eu vou colocar só a intenção de proteção, se eu posso colocar a intenção de expansão no meu conteúdo. E aí, opa! E aí começou a virar uma chave. Então eu comecei a fazer isso. E quando eu fui fazendo minhas consultorias para negócios, eu percebi que outras clientes também elas já canalizavam ou intuíam muitas coisas que elas acabavam levando para os produtos ou os conteúdos delas, e eu trouxe para elas essa forma, né, estruturada e consciente que hoje eu uso. E eu uso praticamente todos os dias, eu uso o tempo inteiro para fazer muitas coisas no meu negócio, mas hoje a gente vai falar de conteúdo, hoje a gente vai falar de marketing, outro dia eu falo de outras coisas que eu faço no meu negócio, tá bom? Então, por que você deveria usar esse poder? E quando eu falo poder, é poder com, né? Poder com a sua intuição, poder com a espiritualidade, não é poder sobre, tá bom? De nada adianta eu receber tanta informação valiosíssima, ou pouco adianta, né? Não é que de nada adianta, se eu não compartilhar, porque eu posso usar isso para meus processos internos ou eu posso compartilhar. E aqueles seres de luz que te acompanham e facilitam a sua intuição, a sua abertura, ou inclusive o seu próprio eu superior, o que é que eles desejam? Expansão, abundância, chegar a mais pessoas, né? Que essa transformação que você é capaz de gerar com o seu negócio alcance o bem maior. Tudo que a gente vai fazer é para o bem maior. E se o nosso negócio não é para o bem maior, você não deveria ter um negócio. Mas se você tem um negócio e é para o bem maior, então é muito natural que as entidades, os seres de luz que te acompanham, eles desejem isso também. O seu eu superior deseja o bem dos seus clientes. Você é capaz de gerar transformação na vida das pessoas. Então, mais leads, mais pessoas deveriam te escutar,
mais pessoas deveriam comprar os seus serviços e produtos, porque mais vidas você pode transformar, e isso vai reverter em abundância para você, sim, e isso é maravilhoso, porque você pode viver uma vida melhor, porque dinheiro é liberdade, e isso também é melhores condições para sua família, você pode ajudar mais pessoas. Então, é para o bem maior que a sua mensagem chegue a mais pessoas e você pode ter suporte espiritual para isso. É sobre isso esse vídeo. Você deve, eu recomendo de coração que você faça, tá bom? Então, pense, traga essa percepção de abundância e quando você sentir, mas isso parece, quando eu falo de marketing e espiritualidade, isso parece um uso inadequado, antiético da espiritualidade. E aí eu quero te chamar a atenção para o segundo ponto. O primeiro ponto foi esse, é para o bem maior. Se é para o bem maior, então deveria expandir. O segundo ponto é que se você de fato acredita que existe uma contradição entre espiritualidade e negócio, né? Que marketing e espiritualidade não são compatíveis e são uso inadequado, eu quero te abrir muito o olho para você ter muito cuidado, porque isso provavelmente está refletido em outras áreas do seu negócio. São crenças limitantes que fazem com que você acredite que o material não é espiritual. Tudo é energético. A matéria é energia. E quando você acredita que, opa, isso aqui é negócio, isso aqui é espiritualidade, quando você separa os dois, você está criando uma separação que é artificial. Porque o seu caminho espiritual pode ser materializado através do seu negócio. As bênçãos divinas que você pede e que você deseja manifestar na sua vida podem vir através do seu negócio. E o seu negócio pode ser o seu caminho iniciático para você eh, ascender, para você se elevar, elevar a sua equipe, elevar os seus clientes, elevar os seus leads, elevar a sua família, elevar a sua comunidade. O seu negócio tem poder positivo de transformar. O seu negócio pode ser profundamente espiritual, ele é, no final das contas, mesmo que você não enxergue. Então, eu te trago isso para que você faça, entenda que uma coisa é você usar esses caminhos espirituais eticamente, outra coisa é você não querer usar porque você entende que são coisas separadas e elas não são. O que você vende é a sua energia direcionada para a transformação de alguém. Se isso não é espiritual, eu não sei mais o que é. Então, sua família é tão espiritual quanto o seu negócio, que é tão espiritual quanto você é, comprar pão, quanto você ir ao banheiro. Mas eu acho que as pessoas não estão prontas para essa conversa. Será que estão? Me conta aqui embaixo se vocês estão prontos para essa conversa. Tudo é espiritual e seu negócio, inclusive. Então, quanto mais seu negócio é uma bênção na vida das pessoas, mais você quer abençoar. Então não existe separação entre material e espiritual. Se você acredita nisso e sente um desconforto, vamos trabalhar. Na minha mentoria, a gente trabalha bastante esses processos internos, essa resistência que a gente sente no corpo, esses processos de autoproteção e essas crenças que limitam a gente no nosso negócio, na nossa vida, na nossa expansão, tá bom? Mas aqui no canal, mesmo que você não entre na mentoria, você também já tem acesso a muita informação, então continua aqui comigo que a gente está só começando esse assunto. Vamos lá. Um ponto para te deixar muito tranquilo é que você é das pessoas boas. Porque esse vídeo, inclusive, é conteúdo rezado, né? Esse vídeo foi rezado para que qualquer pessoa que tente utilizar essas informações faça somente de maneira alinhada com a luz. E quem estiver de maneira desalinhada não vai nem conseguir entender esse vídeo, quanto mais utilizar as informações que estão aqui, não vai nem conseguir acessar esse vídeo. Esse vídeo nem vai aparecer para essas pessoas, porque a assinatura energética desse vídeo é muito forte, por uma série de razões. Eu já já vou explicar o que é assinatura energética. E eu, inclusive, decretei tudo isso, e esse vídeo tem muitas camadas. Entendedores entenderão. Mas pode ficar tranquila, porque se você está aqui, você está no lado da luz, da força, tá bom? Você está no lado feliz da força. Tá, ok. Fiz uma grande introdução. Como é que a gente faz isso de uma maneira rotineira e por que deveríamos fazer isso de maneira rotineira? Porque muitos de vocês
o que acaba acontecendo é, nossa, eu tive um sonho e aí eu tive a ideia de um post, é, eu estava na igreja ou eu estava na gira e veio uma resposta em relação a um produto que eu deveria fazer. Eu estava em meditação e veio assim o produto, veio um download do produto todo estruturado. é, e aí vem de maneira eventual. Por que você não faz isso de maneira estruturada e rotineira, que é para o bem maior? Eu quero te trazer essa provocação. Porque, assim, todas as vezes que a gente está produzindo qualquer coisa, a energia que a gente traz naquele momento vai consolidar a assinatura energética daquilo que é feito. Então, se você está ali no vucu-vucu do dia, eu preciso produzir 3 posts para essa semana, de onde GPT, me fala, me dá 3 ideias de post, e aí você faz os 3 posts, joga esses posts no mundo, e aí, de repente, o post não vai para canto nenhum, você está se sentindo péssima, mas aquilo era uma obrigação que você se colocou, e aí você faz e joga no mundo. Isso é uma assinatura energética. Você está colocando uma assinatura energética de pressa, de raiva, de frustração, de. Enfim, vai essa energia junto com aquilo que está sendo produzido. E você pode mudar essa assinatura energética. O que é a assinatura energética? É como se fosse o perfume daquilo que você fez, inclusive seu conteúdo. Em relação a conteúdo, em relação a marketing, a gente vai falar que a assinatura energética fala de quem se sente atraído pelo seu conteúdo, quem se afasta do seu conteúdo, tem muito a ver com sua assinatura energética também, que tipo de cliente vai chegar para você. Então, qual é a transformação que você vai gerar? Você vai mover emocionalmente as pessoas com esse conteúdo? De que forma? Isso tudo a assinatura energética coloca. Então, são os códigos inconscientes que a gente vai plantar naquele conteúdo e que o inconsciente de quem recebe aquele conteúdo vai ler e vai dizer: "Ixi, não é para mim, não." Ou então, meu Deus, eu não sei o que foi que esse post fez, mas ele tocou um lugar muito profundo em mim. E você já deve ter vivido isso incontáveis vezes, né? Sejam seus clientes falando isso sobre o seu conteúdo, seus leads falando isso sobre o seu conteúdo, ou inclusive você vivendo isso com conteúdos de outras pessoas. E aí você pode dizer, então quem não faz isso não coloca assinatura energética, não. Tudo tem uma assinatura energética do momento em que você faz, né? Você planta uma assinatura energética ali. Só que o que a gente vai fazer aqui, o que eu estou propondo que a gente faça hoje, é que isso seja consciente. No mínimo, um conteúdo rezado, em que você claramente coloca ali uma intenção naquele conteúdo para ele chegar a determinadas pessoas, para quem não vai chegar, enfim, tudo isso que eu falei. Você desenha a assinatura energética desse conteúdo e você faz é, um trabalho, né, para que aquilo chegue. O que eu falo, um trabalho? Pode ser um momento de intuição, pode ser um momento de rezo, né, ritual, enfim, oração, ou pode ser, inclusive, um conteúdo que a assinatura energética é de outro ser, né, quando você faz canalizado. E aí, vamos entrar no ponto mais disruptivo, provavelmente, que eu nunca vi ninguém falando sobre isso, e eu acho que provavelmente você também não, que é por que tratar a intuição ou a canalização como algo aleatório e não como algo estrutural e rotineiro do seu negócio? Porque assim, você pode, as pessoas tendem a ter uma relação com a espiritualidade que é uma via de mão única, que é a espiritualidade, normalmente é um dos dois lados. Eu estou aqui numa missão, a espiritualidade me pediu XPTO e aqui eu recebo quando a espiritualidade quer que eu receba. Estou aqui no meio do jantar com meus amigos, opa, chegou. E aí eu não tenho nada que fazer a respeito. E está nesse lugar de impotência, de abrir mão do próprio poder, impotência. Ou então a pessoa está no outro extremo, que é eu só falo, só falo, só falo, só peço, 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 a espiritualidade não me escuta. E eu também abro mão do meu poder, porque é uma relação unilateral que eu só falo, 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 e eu sinto que não vem nada de lá, então eu também estou impotente, sem o meu poder. A relação com a espiritualidade, na minha visão, ela deve ser bilateral.
É uma via de mão dupla. Eu recebo informações e eu também coloco para a espiritualidade limites, possibilidades, desejos. É uma conversa que a gente tem com a espiritualidade. E você pode colocar para a espiritualidade. Então, eu produzo conteúdos de maneira estruturada no meu negócio. Se você ainda não faz isso, eu recomendo que você faça, coloque na sua rotina. Não precisa ter um dia específico como o exemplo que eu vou dar, mas pode. Toda segunda-feira de manhã é o momento de produzir conteúdo. Então eu vou segunda-feira de manhã, eu não faço assim, tá? Eu só estou dando um exemplo. Toda segunda-feira de manhã eu vou sentar no computador e vou fazer isso. Ok. Você pode ter a seguinte conversa com a espiritualidade. Queridos, segunda-feira de manhã é quando eu faço isso. Eu vou entrar em meditação e eu vou me abrir para receber, seja uma intuição, uma canalização, ou eu vou me abrir para fazer uma oração sobre os conteúdos que eu fizer. Você pode, você pode. Você entra em meditação, você decreta, faz os seus decretos, faz as suas invocações, declara seus objetivos, reafirma que é para o bem maior, e naquele contexto, inclusive, em outro vídeo a gente vai falar sobre a produção, né, de trabalho, o trabalho de foco em níveis alterados de consciência, mas nesse contexto de rezo, nesse contexto de ritual, nesse contexto de intuição, de meditação, de canalização, você pode produzir o seu conteúdo. Quando eu falo conteúdo, a sua página de vendas, pode ser os seus posts, pode ser o seu e-mail marketing, podem ser seus criativos. Então, eu não faço criativo sem colocar assinatura energética neles. Isso é muito importante. Eu literalmente fecho os olhos e eu escrevo em meditação, né? Então, eu quero trazer para você essa possibilidade que você vê que é algo muito simples e muito prático. Não precisa ser uma coisa assim, uau, né? É uma coisa muito pé no chão de eu vou fazer agora, eu vou entrar em meditação e nesse estado meditativo que pode ser conduzido por uma música, eu posso usar uma técnica específica de meditação. Enfim, o que você já utilize, você pode utilizar, você pode procurar pranayamas no YouTube para te colocar em um estado meditativo, pode fazer um yoga nidra para entrar num estado meditativo, e ali você recebe as informações. E se normalmente quando a gente está numa frequência mais baixa, tipo alfa ou teta, né? Quando a gente está nesse estado meditativo, às vezes a mente não está em velocidade suficiente para a gente estruturar as coisas de uma maneira mais racional. Mas você faz o download de todas as informações, depois você sai desse estado meditativo, você estrutura tudo, coloca no formato e manda para o mundo. Sempre decretando que é para o bem maior, sem manipulação de energia, né? Manipulação do livre-arbítrio do outro, é o que eu quero dizer. Combinado? Embuta os códigos, as intenções que você quiser, diga para quem esse conteúdo deve chegar, como ele deve impactar a vida das pessoas. E se você se sentir insegura, como é que eu faço isso? Conte com o meu suporte. Aqui embaixo você vê as informações sobre a minha mentoria, porque na mentoria a gente aborda profundamente como o seu negócio vai se conectar com sua energia, como se conecta com sua espiritualidade e como fazer isso sempre de uma forma ética, acompanhada, responsável. E aí, para a gente se encaminhar para a finalização, o conteúdo, seja ele rezado, canalizado, intuído, ele é sim uma grande responsabilidade e ele é um grande poder, né? Porque o seu marketing, ele é energético, você queira ou não. Você não precisa aplicar essas técnicas, mas já tem uma assinatura energética. Então, por que não fazer isso de uma maneira consciente, para o bem da sua empresa, para o bem dos seus leads, para o bem dos seus clientes? Porque seu conteúdo pode chegar a mais pessoas ou pode chegar às pessoas certas. Esse é um ponto muito importante. Quando a gente faz uma assinatura energética consciente, não necessariamente vai ser um conteúdo mais acessado, muitas vezes é, mas fique atento porque pode ser que esse conteúdo gere mais unfollow, que as pessoas, que esse conteúdo limpe a sua base, que as pessoas se afastem de você, e isso é limpeza energética. Né? Pode ser que esse conteúdo traga um tipo de cliente diferente do que você está acostumado, um cliente muito mais comprometido, engajado. E podem acontecer outras coisas aleatórias, né, que você não esperava, e você sabe que na verdade não são aleatórias, são sincronicidades. Então,
A gente não sabe exatamente o que essa intenção vai gerar no mundo, a gente não sabe qual é o resultado da nossa ação, mas a gente sabe que vai ser um resultado mais alinhado energeticamente com o nosso caminho, e isso que é o fundamental. Agora, um ponto muito importante, tá? É um alerta que eu faço para você. Todas as vezes que você for fazer um momento de ritual, de canalização, de meditação, é muito importante você fechar a prática, porque a gente está falando de colocar um conteúdo no mundo. Então, se você abre o campo, você coloca o conteúdo no mundo e você não fecha esse campo, você pode acabar conectando seus canais com esse conteúdo de uma forma que a sua energia vai sendo drenada conforme o conteúdo vai sendo espalhado. E, e isso é um dos problemas que podem acontecer. Já aconteceu comigo. É, eu aprendi, eu aprendi levando muita peia nessa vida, gente, não seja eu. E também quando você não faz uma transição adequada de um estado de consciência para o outro, não sai adequadamente da meditação, você pode acabar tendo dor de cabeça, desconfortos físicos, então não faz isso, tá bom? Fecha certinho a prática, decreta que aquilo está fechado. E a espiritualidade entende, não precisa ter fogos de artifício, ser uma coisa complexa, é algo simples e objetivo, tá bom? Eu trouxe muitos pontos. Você viu que eu fico muito empolgada com esse tema. Mas eu precisava colocar isso, porque eu sei que pode ajudar você, que certamente tem muitas pessoas que estão escutando essa mensagem que já fazem isso, mas não faziam de maneira consciente. Então eu trago a consciência para você fazer isso de uma maneira muito mais efetiva, de uma maneira estrutural, para o bem do seu negócio, para o bem da sua família, para o bem dos seus clientes, dos seus leads e para o bem do mundo, porque o mundo merece o impacto que o seu negócio está lá para fazer. Nele, eu estou muito, profundamente grata de você estar aqui e te desejo todo o sucesso do mundo. Aqui embaixo tem mais vídeos que você poderia assistir. Vai ser muito bom. Recomendo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.